A gente já abre esse bloco com uma excelente notícia, né? Porque o açaí ganha o primeiro zoneamento agrícola de risco climático, um incentivo e tanto para aumentar a produção no lugar e na hora certa. Quem vai falar com a gente é João Tomé de Farias Neto, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Que boa notícia, hein? Uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Tudo ótimo e satisfeito aí por saber desse zoneamento, porque quer dizer agora que esse fruto tão típico da Amazônia talvez ganhe aí outras áreas, outras regiões do país. Correto, é o que já está ocorrendo, né? Eu sou pesquisador de açaí aqui da Embrapa Amazônia Oriental e estou tendo a oportunidade de visitar vários locais em que está ocorrendo o plantio, o cultivo do açaí. Eu tive Natal, Maranhão, Goiânia, Maceió, todos esses locais e outros, como Piauí, está havendo essa expansão do cultivo do açaí no Brasil, né? E a gente tem que estabelecer mais ou menos as condições, pelo menos as mínimas condições, para que o cultivo do açaí tenha sucesso, né? Então, o zoneamento é praticamente para isso. Diferentemente dos açaizeiros de várzea, vamos dizer assim, o cultivado ele precisa de maior atenção, né? Exato aí, Fábio. A Embrapa Amazônia Oriental só recomenda o plantio de açaí em condições de terra firme. Primeira coisa, irrigado, né? A gente não recomenda aqui mesmo no Pará, tá? Que a cultura é daqui, a área de origem do açaí é várzea, né? Daqui da região Amazônia Oriental, na realidade. Então, mesmo assim, a gente recomenda o cultivo do açaí em condições de terra firme. No Pará ou em qualquer outro canto, você tem que promover a irrigação. A gente tem experiência que, esse ano agora que passou, nós tivemos um ano atípico. Nós tivemos um veranico muito severo, ou seja, um El Niño. E o que a gente observou, muitas plantações que foram realizadas sem irrigação, simplesmente morreram, ou as plantas ficaram muito danificadas, né? Dificultando a recuperação dessas plantas. É isso. E com esse zoneamento, então, quer dizer, quem já está nesse tipo de cultura ou quem pretende vir a plantar o açaí, ele já começa a ter uma noção, né? Porque esse zoneamento de risco climático, ele é muito detalhista, né? Ele vai passando a área, ele corta praticamente a região em várias fatias e vai mostrando benefícios, né? Vantagens, talvez lados menos positivos em outros, né? Então, assim, o produtor pode ter uma estatística bem equilibrada da situação no seu estado, na sua área, né? É correto. O zoneamento é uma ferramenta que permite que o agricultor escolha as melhores áreas para o cultivo do açaí, para onde realmente ele pode cultivar o açaí. O zoneamento é isso, ele leva em consideração esses riscos climáticos, né? Em termos de temperatura, em termos de umidade, em termos de longitude, latitude, uma série de outros. Esse modelo ele reúne essas informações todas no sentido de indicar qual seria a melhor área de você fazer o seu cultivo, né? Então é isso. A gente tem percebido o seguinte: o que está ocorrendo uma expansão muito grande de cultivo do açaí em outras regiões fora da região amazônica, né? Como eu te falei anteriormente, eu já visitei vários ambientes fora da Amazônia se cultivando açaí. E eu fiquei surpreso pelo que eu vi, né? O açaí ele adora sol. Então, se você tiver condições de sol, bastante sol, né? E se você irrigar e fazer uma adubação adequada, eu não tenho dúvida nenhuma que você terá um sucesso no seu cultivo do açaí. A meu ver, não tenho também dúvida alguma de que o fator limitante para a expansão do açaí chama-se baixa temperatura. Apesar de a gente não ter informações ou plantios experimentais, dados experimentais fora da região amazônica, mas eu tenho um amigo meu que tem plantio em São José do Rio Preto, né?
em que dificilmente ocorre nessa região de São José de Rio Preto, ali próximo a Ribeirão Preto, dificilmente ocorre baixas temperaturas. Mas há 2 anos atrás, ocorreram temperaturas de 4 graus positivos. Então, como é que a planta reage? Ela reage abortando principalmente frutos, né, que estão em fase terminal, na fase final de maturação. Então, é interessante o produtor saber essas informações no sentido de planejar melhor o seu cultivo do açaí. Brasília, eu visitei também Brasília e fiquei impressionado. Eu visitei plantios em Brasília que tiveram um excelente resultado. Você entendeu? Mesmo Brasília, ali que a altitude 1.100 graus, 1.100 metros, desculpa, e que estava um bom desenvolvimento em termos de planta e em termos de produção. Bom saber. É interessante mesmo, porque olha só, a gente também deve olhar assim, quem tem interesse no plantio é observando o mercado, né? Consumidor. Né? E a gente tem visto, inclusive um levantamento feito pela Embrapa, eu tenho dados que na região sudeste, realmente o consumo cresce, lógico, a cada ano, mas sempre acima de 15%. Quer dizer, mostrando uma expansão desse mercado, possivelmente um interesse de produtores rurais nessa cultura e no plantio do açaí irrigado por lá. E também o exterior, o consumo do exterior, né? Estados Unidos e Japão, cada vez mais admirados aí com o sabor do açaí, né? Que é tão característico. Agora, me fale uma coisa, o solo é fundamental e o ZARC vem para ajudar nisso também, né? Correto. O ZARC, como eu te falei, é uma ferramenta que leva em consideração todos os aspectos climáticos e também em termos de solo, essa coisa toda. Eu não vejo muito problemático o fator solo, né? Lógico, desde que você corrija e faça uma adubação adequada para a cultura do açaí, né? Mas também o ZARC leva em consideração esses fatores de solo. Mas, como eu te falei anteriormente, o que eu vejo como fator limitante é baixa temperatura. Baixa temperatura realmente faz com que as plantas, as folhas começam a ficar secas e, como em uma reação da planta, como eu falei anteriormente, ocorre o aborto de frutos, né? Mas a ferramenta ZARC, ele leva em consideração também a parte de solos, né? Tá aí. João, só para terminar, inclusive, há um aplicativo, né? Foi feito pela a Embrapa Digital, justamente um aplicativo que a pessoa vai ter, então, essas informações até muito mais rápido, na palma da mão. Correto, não tenho dúvida nenhuma que como eu falei, é uma ferramenta extremamente interessante para o produtor, para quem pretende investir na cultura do açaí. E em relação ao que você falou ainda agora, comentou ainda agora, o que a gente observa é o seguinte, em termos de mercado do açaí, estimativas apontam que a demanda por polpa de açaí, ela apresenta mais ou menos um percentual de 15% anual. Então, ou seja, cada ano que passa, você tem uma demanda crescente de 15%. Por outro lado, a produção, ela se dá em torno de 5% anual, ou seja, a coisa não fecha. Hoje nós estamos passando por momentos difíceis no estado do Pará, porque o preço do açaí está extremamente elevado, né? Nós temos na entre-safra do açaí, porque a cadeia produtiva do açaí, ela apresenta 2 períodos extremamente diferentes. Então, nós temos no primeiro semestre, de janeiro a junho, somente 20% a 30% de todo o açaí produzido no estado é produzido agora. Ou seja, nós estamos na entre-safra do açaí. E 70% a 80% de toda a produção de açaí no estado, ela ocorre no segundo semestre, que é a safra. E esse ano, o que nós observamos é que a entre-safra do açaí, nós estamos em plena entre-safra do açaí, em que a lata está custando 100, 120 reais. A lata do açaí, que normalmente na safra custa 30, 20, 30, 40, atualmente está custando 120 reais. Isso aí foi agravado principalmente pelo El Niño que nós tivemos no segundo semestre do ano passado. Você entendeu? Por isso que é interessante a gente frisar todo o tempo. Plantar açaí em condições de terra firme, há necessidade de você promover a irrigação.
Só uma última questão, João, rapidinho. Porque eu lembro que um tempo atrás havia um certo receio de que essa expansão no consumo de açaí pudesse trazer algum dano, né, à biodiversidade, né, porque eles eram bem característicos aí do Pará, né, praticamente 95% do que era consumido saía das várzeas paraenses acho que essa distribuição maior acaba tirando um pouco também essa corrida muito grande para o açaí do Pará e acaba facilitando e ajudando a gente manter a nossa natureza, né? Exatamente isso. 95%, estimativas apontam que 95% de todo o açaí produzido no estado do Pará são de áreas nativas, né? Extrativistas. É extremamente interessante. E para a gente mudar, outra coisa interessante, Fábio, é o seguinte: para a gente mudar essa distribuição da produção ao longo do ano, eu não tenho dúvida nenhuma, nós não temos dúvida nenhuma que o açaí vai ter que migrar para a terra firme. Entendeu? Nós temos duas alternativas de aumentar a produção e a produtividade, como também mexer ou ampliar essa área de produção, essa zona de produção de açaí durante o ano. A primeira coisa é que a Embrapa já é uma tecnologia bastante consolidada, é o zoneamento, que é o manejo, né, de mínimo impacto, que a Embrapa exatamente já está bastante, é uma tecnologia bastante já consolidada e que a Embrapa está com um plano de transferência dessa tecnologia para as áreas ribeirinhas, né? E a outra é plantio de açaí em terra firme, né? Então, nós temos essas duas alternativas para aumentar a produtividade, como também para você ampliar esse período de produção ao longo do ano, né? É isso esse manejo de populações nativas de açaizeiro, a Embrapa defende que jamais o produtor deve adotar o monocultivo. Quando você promove esse manejo, você tenta aumentar, ao mesmo tempo que você aumenta a produtividade de frutos por área, você também tenta manter a diversidade de espécies dentro dessa área. João Tomé de Farias Neto, pesquisador da Embrapa Amazônia, muito agradecido, Amazônia Oriental. Estou agradecido pela participação, por trazer essas informações importantes para a gente. Uma ótima tarde. Tá bom, obrigado, e a gente está à disposição aqui. A gente que agradece pela oportunidade que você nos deu para falar sobre um assunto extremamente interessante para a Amazônia, principalmente para a região amazônica.